Olá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, a Associação Tocantinense de Municípios, a ATM, está em processo eleitoral. A eleição foi antecipada. Geralmente ela era realizada aí final de janeiro, início de fevereiro. Houve uma alteração agora com essa gestão e vai ser realizado agora no dia 14 de dezembro. Duas chapas já estão inscritas. E é interessante isso, porque a chapa é formada uma chapa é formada pelo atual presidente, Jairo Mariano, prefeito de Pedro Afonso, e a outra chapa é formada pelo atual vice-presidente, o Eduardo Madruga, prefeito de Wanderlândia. E por trás dessa situação toda, dessa articulação toda, está uma disputa aí pelo apoio do governo do estado. Eu sinto muito isso assim nos bastidores, mais claramente, bem claramente, pelo prefeito Eduardo Madruga. O prefeito Eduardo Madruga é um aliado do governador Mauro Carlessi desde o início da eleição suplementar, né? Então sempre foi um aliado de primeira hora do governador Mauro Carlessi. Já o prefeito Jairo Mariano, ele apoiou na eleição suplementar a candidatura do Vicentinho, que foi seu grande aliado na última eleição para presidente da ATM, e no terceiro turno, como a gente diz, né, na eleição ordinária de outubro, aí sim ele apoiou o governador Mauro Carlessi. Não se sabe ainda a posição do Palácio. O Palácio se mantém tenta se manter bastante discreto, mas a gente vê várias movimentações do Madruga próximo ao governador, teve lá em Brasília com o governador, se encontra com ele aqui no Palácio, então me parece que é uma movimentação. Agora, se isso vai refletir em apoio direto ou não do governador Mauro Carlessi ao prefeito Eduardo Madruga, não se sabe ainda. Agora, o que eu quero colocar em relação a isso é que eu não vejo com muito bons olhos assim um apoio do governo, uma intervenção do governo na eleição da ATM. Isso é ruim para os prefeitos do estado. As prefeituras vivem uma crise que ela é tão grave, ou talvez em alguns casos até pior que a do governo do estado. E é necessário que a ATM seja essa espécie de ariete, né, dos prefeitos. Se precisar ir para o confronto com o Palácio, quem tem que ir é a ATM, fazer o discurso duro, fazer reuniões mais duras, etc. Então, nesse momento de crise, você ter a ATM como um puxadinho do Palácio Araguaia, como ela foi muito no passado, isso é horrível. Não vai ser útil para os prefeitos. Aqui eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, tenho o maior respeito pelos dois prefeitos, dois grandes prefeitos. Agora, precisa que esses prefeitos e todos os prefeitos do estado façam essa reflexão. O melhor é deixar o governo do estado fora dessa eleição. Ele não tem que se meter. E eu lembro aqui, elogiei muito a gestão do prefeito João Emídio. O prefeito João Emídio de Brasilândia foi presidente da ATM e um brilhante prefeito da ATM. Justamente a maior conquista como presidente da ATM, foi essa independência em relação ao governo Marcelo Miranda na época. Ele fez várias reuniões duras, foram várias conquistas na gestão do João Emídio, justamente por conta dessa independência que ele sempre demonstrou em relação ao Palácio Araguaia. Isso foi um discurso de campanha dele, acompanhei toda a campanha dele, e foi uma prática de gestão dele à frente da ATM, muito positiva, que construiu o caminho para esse grande prefeito também, Jairo Mariano, chegar a presidente da ATM. E o Jairo, ele também manteve isso, ele manteve-se afastado do Palácio como aliado, ele não era um aliado do Palácio. E mesmo quando declarou o apoio ao governador Mauro Carlessi, primeiro ele demorou bastante, pensou bastante, e depois entrou o apoio, mas me parece que ficou mais nesse apoio realmente naquele momento eleitoral, e isso é importante, não misturar as coisas. Nada contra, logicamente, isso é interessantíssimo que haja um relacionamento muito bom entre o Palácio e a ATM, mas a ATM não pode se sujeitar a ser puxadinho
do Palácio Araguaia. Isso é horrível para os municípios. Alguém pode dizer, mas o João Emílio depois virou secretário do Marcelo. Virou secretário pela competência que teve como gestor no município dele e à frente da ATM, e não por ser aliado do Palácio. Inclusive não era nem filiado ao MDB, depois que ele foi para o MDB. Ele foi pelas qualidades dele como gestor e não por ter sido subserviente ao Palácio Araguaia. E essa lição do João Emílio é muito importante nesse momento. É muito importante para a reflexão de todos os prefeitos, porque a ATM, como faz, por exemplo, a sua congênere, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, ela faz esse enfrentamento com o governo federal. Quando eu digo enfrentamento, não é tipo de brigar, não. Eu estou falando do diálogo independente, do diálogo franco, aberto, transparente e muitas vezes, sim, se preciso, duro, mas de forma diplomática, é óbvio. Ninguém está querendo aqui, também como já houve em alguns momentos, da ATM querer virar adversário do Palácio Araguaia. Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, como diz o dito popular. A ATM tem que ser um ponto de equilíbrio, de independência. Ela é em defesa do município, do municipalismo, dos interesses dos munícipes. Esse é o papel da ATM, não ser uma extensão do Palácio Araguaia. Então é essa reflexão que eu trago aí, que todos conversem com seus prefeitos e levem essa mensagem. Não permitam esse retrocesso à ATM, que vença Madruga ou que vença Jairo Mariano, não tem problema, mas e que o Palácio Araguaia tenha essa consciência de respeitar institucionalmente a ATM e não meter o pé na porta, como ocorreu no passado, foi feito, do Palácio meter o pé na porta para mostrar que era forte politicamente e ganhava a eleição da ATM. Quem perde sempre são os prefeitos, e perdendo os prefeitos, perdem os munícipes, e esse é o mais grave, né? É isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, um abraço e convidando novamente. É importantíssimo para nós. Se inscreva aí, não custa nada, é só clicar aí, inscrever-se, depois clica no sininho para você receber as atualizações e curta esse vídeo aqui se você gostou. Um abraço a todos, até a próxima.